Fala meu consagrado, fala minha consagrada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Henrique, professor de História. Matéria linda, matéria maravilhosa, matéria bela, matéria poética até, né? Uma matéria onde você pode estar na sua casa agora, quando você sair, ir até o centro da sua cidade, você pode ir pensando historicamente sobre as coisas que estão acontecendo, as pessoas vão falar, nossa, que menino intelectual, nossa, que menino intelectual, que bela coisa. Então, senhores, hoje nós vamos falar sobre crise de 29. Pô, professor, crise, já tem crise, tanta crise, caraca, mais crise. Mas crise, a vida é feita de crise. Imagina você, cara, eu tive uma crise com 16 anos, perdi uma namorada. Meu Deus do céu, fiquei triste. Não perdi porque ela morreu não, mas perdi porque... Ela não quis, né? Faltou beleza, né? Ela falava, faltava beleza. Eu falei assim, pô, quem ama o feio, belo ele parece. Mas ela não foi muito na onda. Mas vamos lá, galera, a gente vai falar de crise de 29. Isso aqui é importante pra você? Fala assim, pô, aconteceu em 1929, caraca, na moral, nem minha avó era viva. Eu sei, nem a minha era. Porém, é importante pra gente. Por quê? A gente precisa entender como a economia do mundo ela começa a girar, meu consagrado. Aí você começa a pensar, Caraca, economia. isso é importante porque você que está querendo jogar o seu PlayStation, você que está querendo jogar aí o seu FIFA, você precisa entender um pouquinho de economia e como as coisas vão acontecendo, principalmente nessa época. Por quê? A gente viu na aula passada, né, no vídeo passado, que a Primeira Guerra Mundial ela vai mudar alguns contornos, né, do mundo. Como assim, professor, mudar alguns contornos do mundo? Cara, imagina você, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, tiro pra tudo quanto é lado, bomba comendo solta. Pô, Hitler participou da Primeira Guerra Mundial, uma galera participando da Primeira Guerra. Porém, a guerra ela muda alguns contornos, por quê? Imagina você que no contexto de guerra, a galera vai estar preocupada com o quê? Com indústria bélica, certo? Tu vai pensar, pô, o cara na Primeira Guerra Mundial, ele vai querer comprar o quê? Ele vai querer comprar arma. E o cara que vai estar vendendo vai vender o quê? Arma, beleza? Então esse era o pensamento. Só que a Europa ela vai participando da guerra, vai se endividando. Estados Unidos vai crescendo economicamente. Terminou a guerra no ano de 1918. O que aconteceu? Bom, Estados Unidos sai como uma superpotência, né? Pelo menos uma grande potência. E no caso a Europa já estava enfraquecida naquele contexto. Aí você... Caraca, é mesmo, professor, o senhor falou disso. Então, a Europa começa a ficar enfraquecida, e no caso, os Estados Unidos cresce de maneira substancial, tá? Ao ponto de vender produtos industrializados, bens de consumo duráveis, para o continente europeu. Então a economia norte-americana bombava. O final da Primeira Guerra Mundial mostra um pouco disso, né? O final da Primeira Guerra Mundial mostra como os Estados Unidos foi intensificando as suas relações econômicas com o continente europeu e até mesmo com a própria América. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Bom, mas e aí, o que estava havendo nos Estados Unidos? Já que eles estão bombando, né, professor? O que está havendo lá? Lá estava acontecendo uma parada que era de suma importância pra gente. Porque com esse crescimento econômico, o estilo de vida norte-americano também começou a mudar. Porque as pessoas começaram a comprar, mano. As pessoas começaram, pô, a ganhar muito dinheiro. E os caras falavam assim, pô, eu tô com dinheiro, eu vou comprar. E as pessoas começaram a fazer dívidas com imóveis, com móveis de casa, com automóveis, como por exemplo, aquele automóvel do Henry Ford, né? O Ford preto, modelo T, lembra dele? Então, a galera começa a se endividar com carro, com geladeira e a indústria, naquele momento, só crescia. Então, começa a surgir um estilo de vida americano, o que nós vamos chamar aqui de American Way of Life. Esse estilo de vida americano estava associado a um estilo de bem-estar social. E, obviamente, crescia-se o quê? A economia e crescia-se o consumo. Ou seja, a produção industrial norte-americana crescia muito. Os Estados Unidos estavam vivendo um estado excepcional. O American Way of Life era um modelo para o mundo. Tranquilo? Até aí, show de bola? Anotou isso aí? Pegou o seu caderno que você está anotando, né? Pelo amor de Deus, não me deixa falando sozinho aqui não. Mas beleza. Tu tá anotando aí esse ponto importante. Até aí, show. Mas o que vai acontecer aqui? Aí você pensa, pô, se eles estavam tão bem... Vai ter alguma coisa complicada nos Estados Unidos, professor? Vai ter alguma coisa de diferente nos Estados Unidos? Vai ter sim. Por quê? Os Estados Unidos naquele momento era governado por um governo, né? Olha, governado por um governo, né? Nada redundante, né? Mas o governo norte-americano era conservador. Era um tantinho quanto conservador. Tanto é que ele foi impulsionar algumas leis
como a lei anti-imigração e a famosa lei seca, beleza? O que é lei seca? Hoje tu sabe o que é lei seca, né? Tu pega lá, tu sabe que não pode beber, porque se tu beber, ou no caso, o teu amigo, alguém beber, sabe que vai ser pego na lei seca e aí já era, né? Então, lei seca tem a ver com bebida alcoólica. Show de bola? Beleza? Aí você... Pô, beleza, já sei que é com bebida alcoólica. Nos Estados Unidos era como? A mesma coisa. Era muito legal, né? A mesma coisa. Só que a diferença era que nenhum bar, nenhum estabelecimento poderia vender bebida alcoólica de maneira legal. Pô, mas aí tu pensa... Caraca, professor, mas o cara que bebe? O cara que bebe tem que parar de beber. Aí tu, pô, impossível, mano. Que isso? Como é que o cara... Ih, do nada? Tipo assim, ó, pô, agora eu parei de beber. Não vai ser assim. Não vai ser, no caso, dessa forma, certo? Mas aí você vai pensar comigo, você vai agora raciocinar comigo, que a lei seca, ela possibilitou a máfia, principalmente aqueles grupos ilegais, né, nos Estados Unidos, a ganhar dinheiro. Porque a galera começou a vender bebida alcoólica de maneira ilegal. E aí a gente tem a figura de um cara da máfia nos Estados Unidos que ficou muito famoso, Al Capone. Al Capone ganhou muito dinheiro de maneira ilegal, obviamente, vendendo bebida alcoólica, beleza? E aí ele foi vendendo bebida alcoólica, foi crescendo com o seu império por conta da lei seca. Mas a gente tem um problema, não com o Al Capone, porque o Al Capone ganhou dinheiro pra caramba. O problema maior vai ser o ano de 1925. Tu vai perceber que o ano de 1925, alguns contornos no mundo vão mudar. Como assim, professor? Me explica aí. Meu consagrado, pensa comigo que em 1925 a Inglaterra começou a impulsionar a sua indústria, ou seja, começou a ter um crescimento industrial. Com isso, com esse crescimento industrial da Inglaterra, ela parou de comprar os produtos na onde? Dos Estados Unidos. Ela para de comprar o produto dos Estados Unidos e o seu mercado interno começa a sustentar a própria ilha, a Ilha Britânica, beleza? E o que acontece com os Estados Unidos? Cai. A economia dos Estados Unidos começa a dar sinais de crise. Esses sinais de crise vão desencadear o que a gente encontra no ano de 1929. Por quê? O ano de 1929, depois daqueles sinais todos de crise, foi um ano de fato complicado, né? Existem alguns catalisadores da história, né? Alguns divisores de água da história. E no caso a gente tem as doenças, que é um catalisador, e a gente tem as crises econômicas. E as crises econômicas, elas são importantes para a gente entender isso, as mudanças do período histórico, ou seja, do momento histórico. A crise de 29, ela, no caso, acontece em 1929, mas ela tem um antecedente. A gente já percebeu isso. Então, 1925 foi esse antecedente, 1929 você tem o chamado crash da Bolsa de Nova York. Para ser mais específico, era o dia 24 de outubro de 1929, o famoso dia do ex. Você conhece o dia do ex? É o dia do ex-estudar. Todo dia do ex, né? Tu bota aí, o dia do ex. Dia do ex-estudar. Beleza? Mas voltando aqui, continuando aqui a nossa ideia, a crise de 29 ela teve algumas características. Por quê? Ela foi do nada? Não, ela teve antecedente. Principalmente porque os Estados Unidos já não conseguiam vender aquele processo da industrialização, ele não conseguia vender mais seus produtos industriais para a Europa, começou a declinar, começou a ter um declínio econômico, começou a cair. E o que acontecia com a produção industrial norte-americana? Aumentava. Aí tu pensa, pô, professor, cara, se os caras vão aumentar a produção industrial, automaticamente quem vai ter que consumir não vai ser mais a galera da Europa, porque ela não vai estar comprando. Quem vai então consumir vai ser quem? A galera dos Estados Unidos. Mas tu acha que ele vai consumir? O cara já tem geladeira, o cara já tem carro, vai comprar outro. Vai comprar um carro que é igual, vai comprar a geladeira que é igual. Não. A produção industrial começa a aumentar e você não tem o consumo. E aí o que vários empresários começaram a fazer? Pô, não tem consumo, eu não tenho dinheiro para pagar o salário do funcionário. Então o que eu vou fazer? Manda embora. E aí aquele funcionário ia embora da empresa, só que ele ia com uma mão na frente e outra atrás, né? Logo, ele deixava de ser uma coisa chamada mercado consumidor, ele não tinha dinheiro para comprar. Olha o efeito em cadeia aí. Ele não tinha dinheiro para comprar, você tem muito produto como oferta, mas ninguém vai, no caso, comprar aquele produto. E aí as empresas vão começar a ter seus declínios e vão declarar falência, vai haver vários processos de especulação financeira e desemprego. Esse desemprego, ele vai ser um catalisador associado a essa ideia de superprodução,
para a crise de 29, para o que a gente chamou aí de crash da Bolsa de Nova York, beleza? Quando você tem o crash da Bolsa de Nova York, vários países, vários locais entraram em decadência. Aí tu se pergunta, Professor, Brasil entrou em decadência? Pra caraca, meu parceiro. porque imagina você no Brasil, o que o Brasil vendia naquela época? Café. Café é bom? Maravilhoso. Um néctar dos deuses, né? Para quem gosta. Mas quando você pensa no café, você precisa entender o seguinte, o Brasil exportava café. Mano, no meio da crise alguém vai falar assim, pô, licença! Quer dizer, não é assim, né? É em inglês. Excuse me. Vamos parar um pouco para tomar um gole de café brasileiro. Esse café maravilhoso. Café brasileiro, café brasileiro. Oh, café brasileiro. Café. Coffee. Ninguém vai tomar café na crise, mano. Ninguém quer ficar ligadão por causa do café na crise. O pessoal quer ficar, pô, de uma maneira ali um pouco mais agitado para ganhar dinheiro, mas não para ficar deprimido por conta da crise de 29. Beleza? Show de bola? Então, ninguém comprava café no Brasil, crise econômica também no Brasil. Vários latifundiários entraram em decadência, outros acabam se suicidando por conta dessa crise econômica. Foi uma tragédia em 1930, né? Que a gente depois vai falar nas nossas próximas aulas. Porém, tem solução. Tudo na vida tem solução, meu parceiro. Tudo na vida tem solução. Calma, vem com o pai aqui que você vai entender qual é a solução. A solução é um novo acordo, conhecido como New Deal, beleza? O New Deal é basicamente uma ideia, né, influenciada por um economista europeu chamado John Maynard Keynes. É uma personalidade, beleza? O Keynes, ele projetou uma ideia econômica de intervenção do Estado na economia. Por que ele projetou isso? Pensa comigo aqui. A crise de 1929, qual era o modelo econômico da época? Você lembra? Vou te dar uma dica. Começava com economia e terminava com liberal. Vê se tu adivinhou aí. Economia, muito bem, eu já escutei o eco aqui, economia liberal. O modelo de economia em 1929 era um modelo de economia liberal, sem intervenção do Estado na economia. Logo, caía. Se o Estado não intervém, vai cair, beleza? Aí você, pô, professor, beleza, entendi isso. Aí vem o Keynes. O que o Keynes vem e fala? Cara, o Estado tem que intervir na economia. Porque se o Estado não intervir na economia, a tendência é que o mercado ele não consiga sustentar. Então você precisa da intervenção estatal. Beleza, essa era uma ideia de um economista, beleza? Tranquilo? Em 1933, um cara muito famoso chamado Franklin Aguiar. Sacanagem, brincadeira. É o Franklin Delano, lançou mais uma. Outra sacanagem, brincadeira. Franklin Delano Roosevelt assume a presidência dos Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, ele vai ficar de 33 a 45. Porque no ano de 1945 acontece uma coisa muito importante que acontece em todas as aulas de história. Você adivinha o que é? Alguém morre. Cara, é muito triste. Tu dá aula de história, Todo dia, quando tu dá aula de história, alguém vai morrer. Porque tu vai falar de Alexandre o Grande, alguém morreu. E aqui, Franklin Delano Roosevelt, 1945 ele morre, beleza? E ele assume o governo nos Estados Unidos em 33. Ele é o cara que vai implantar o New Deal, como a gente falou aqui, influenciado pelas ideias do Keynes. Quais vão ser as características do New Deal? A gente tem aqui, ó, a intervenção do Estado na economia. O Estado ele vai ser um pouco mais assistencialista, garantindo a ideia de seguridade social, que é o seguro-desemprego. Ou seja, a pessoa que fosse mandada embora do seu trabalho, ela iria receber naquele momento uma assistência do governo para que ela continuasse sendo naquele momento uma pessoa com um poder aquisitivo, mercado consumidor, beleza? Criação de obras públicas, e se você cria obra pública, significa que você precisa de mão de obra, beleza? Essa mão de obra o governo vai contratar e, obviamente, os programas assistencialistas. Esse modelo do New Deal, ele fez com que os Estados Unidos saíssem da crise, obviamente somado à Segunda Guerra Mundial, que vai ser um dos nossos próximos assuntos. Beleza? Bom, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero muito que vocês tenham curtido. Curtam, no caso, compartilhe, fala com seus amigos. Se você gostou desse vídeo aí, você compartilha o vídeo, compartilha o canal aqui da Audi e, poxa, curte as nossas redes sociais. E lembre-se sempre, ouse transformar o mundo através da educação. Vocês são os melhores, eu tenho certeza. Beijo grande, tamo junto, galera, valeu!